Boa noite, meus irmãos. Bom, deixa eu explicar um pouquinho da onde que esse tema me surgiu, né? Eu estudando a genealogia de Jesus, a genealogia é a sua origem, da onde ele veio. Isso está lá em Mateus, no início do Evangelho. Mais uma vez, né? Quando eu estava lendo Quando a gente começa a ler o Evangelho, né? A gente olha, pega em Mateus, começa a ler aquela genealogia, fulano que foi filho de cicrano, uma coisa chata, deixa eu passar, né? Aí você passa direto para onde a gente já vai, porque Maria e tal, não sei o que lá, e continua. Aí eu falei assim, não, deixa eu ler isso aqui com um pouco mais de cuidado, porque isso tem uma razão para estar aqui há 2000 anos, né? Eu ainda não compreendi essa razão, mas eu vou tentar. E aí eu comecei a ler com um pouco mais de calma essa parte, né? Porque antes do início, as primeiras vezes eu pulava. E aí me chamou a atenção, dentro da genealogia de Jesus, que nós temos apenas 5 mulheres. Apenas 5 mulheres. E aí eu comecei a estudar cada uma delas, né? Eu gostaria de entender por que será que dentro dessa genealogia, de toda ela, porque tem que ter um significado, e obviamente que tem, né? Por quê? E aí me chamou o segundo ponto, por que nós só temos 5 mulheres? Então você começa lá, não vou ler toda ela, fica o dever de casa para vocês aí, né? Então, do livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá, e Pérez gerou Esmorim, e assim ele vai continuando, e eu destaquei as 5 mulheres que compõem a genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Rute, a mulher de Urias e Maria. São as 5 mulheres. Eu resolvi estudar um pouquinho a história de cada uma delas, porque tem que ter uma razão delas estarem ali. Eu não posso crer que a genealogia consta no livro de Mateus à toa e nem tampouco que essas 5 mulheres foram colocadas à toa dentro dessa árvore. Porque concordam comigo que para cada homem citado teve uma mulher. Sim ou não? Ok, isso é um ponto pacífico. Tem que ter tido uma mulher, mas elas não foram citadas. Então estas citadas têm que ter uma razão. Então vamos à primeira delas, Tamar. Quem foi Tamar? A história de Tamar é contada em Gênesis 38, de 1 a 30. E eu vou fazer um resumo para vocês da história de Tamar. Isso está lá no Velho Testamento. Então olha lá. Para começar a contar a história de Tamar, eu tenho que começar um pouquinho antes contando para vocês a história de Judá. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Joia? E Tamar casou com que era o primogênito de Judá, certo? E segundo nos conta a Gênesis, era mau e Deus não gostava da maldade que ele praticava. Então Deus permitiu que morresse. Lembra que o Deus do Velho Testamento, isso é simbólico, para que a gente possa entender. Como era o costume da época, chama-se Lei do Levirato, como Tamar era casada com um primogênito e Judá tinha mais 2 filhos ainda não casados, para que Tamar não ficasse viúva, porque ser viúva nesta época era algo muito ruim, e isso tem que estar na nossa mente. Pois, via de regra, a mulher não podia trabalhar, ela era subjugada na sociedade pelo homem, e ela deveria ser sustentada pelo seu pai ou pelo seu marido. Caso ela não tivesse pai ou marido, que era o caso de Tamar, ela sofria muito, porque ela não podia trabalhar. Quando ela trabalhava, ela tinha uma vida praticamente escrava, não ganhava quase nada. Então, ser viúva nesta época era algo muito ruim. Joia? Então, para que existe uma legislação para regulamentar, para tentar não deixá-la viúva. Então, Onã casa-se pela lei do Levirato com Tamar.
Mas Onã também não era flor que se cheire. Aliás, diz-me com as exatas palavras. Por quê? A lei do levirato serve para manter a genealogia do primogênito. É para isso que serve a lei do levirato. Eu, como primogênito, vou herdar aquela árvore genealógica, as terras e tal. Como ele morre, o segundo vai ter um filho com aquela mulher para manter a genealogia. Mas conta-nos a Gênese que Er, quando mantinha relações sexuais com Tamar, jogava o seu sêmen no chão para não continuar a genealogia do irmão. Gente fina, não? Gente boa. Então Deus, vendo que Omã era mau e que fazia esta maldade, permitiu que Omã também morresse. Legal, não? E agora Tamar teria que casar com Selá. Mas Selá era muito jovem. E Judá falou, velho, tu já matou 2 do meu. Agora eu vou perder o terceiro? Tá de sacanagem, né? Aí Judá falou assim, não com essas palavras, eu só estou modernizando as palavras de Judá. Mas se você fosse Judá, você ia pensar assim, sim ou não? Calma. Tamar. E aí Judá virou para ela e falou, Judá falou, Tamar, vai para casa do seu pai, né? Vai para casa da sua família, ela não tinha, vai para casa de sua família, e quando Selá tiver idade de casar, a gente chama para você casar com Selá. E Selá então pegou e foi para casa, obedecendo às ordens do sogro, e descobriu que Judá traiu a sua palavra. Casou Selá com outra mulher. E ela então estava condenada a ser viúva. O que faz Tamar? Tamar, para não sofrer com aquela situação, veste-se de prostituta e vai até a estrada e seduz Judá. E engravida de Judá. Quando Judá, isso aqui é uma contígua, não é mesmo? É o Velho Testamento, senhores, a gente tem que ler isso aqui, né? Isso aqui é só fofoca. Vocês olhem, tem que ler o Testamento desse jeito. Só que isso tem uma razão. Vamos lá. Então, quando Judá soube que Tamar... e aí, depois da relação, obviamente, como uma boa prostituta, cobrou de Judá. E Judá falou, olha, eu não tenho agora dinheiro para te pagar, mas vou te mandar um cabrito. E aí ela falou assim, beleza, só que me deixa uma garantia, que Tamar não era trouxa, né? Deixa uma garantia. E então Judá deixou o seu cinto, o seu cajado e o seu anel de selar, certo? E ela ficou com aquilo ali. Ok. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, né, foi atrás de Judá para queimá-la em praça pública, porque ela era adúltera, porque ela não poderia ter filho. Ela era uma viúva. E quando então Judá chega na casa de Tamar, ela fala, ok, mas eu tô grávida do dono dessas posses. E aí mostra o cajado, o cinto e o anel de Judá. E Judá olha para Tamar e fala, eu fui errado para contigo. Vamos preservar Tamar. Essa é a primeira mulher. Legal ou não? Ok. Então, essa é a história de Tamar. Mais adiante, Raabe. Raabe. Quem foi Raabe? Né? Então, dentro da continuidade. Josué liderava seu exército no cerco de Jericó. Era um cerco, muitos já viram guerra de cerco, você coloca o seu exército em volta e chega uma hora que o negócio fica meio complicado para você guerrear, porque o pessoal que está lá dentro está sofrendo, mas o pessoal que está lá fora está sofrendo ainda, não sei se é um assunto que eu gosto bastante, e aí o que acontece? Chega uma hora que você não consegue manter o moral da tropa, joia? E aí o que você faz? Começa a criar estratégias para romper o cerco. E o que fez Josué? Josué manda espiões para Jericó e então
esses espiões entram em Jericó para mostrar as fraquezas. E eles são acobertados pela prostituta Raabe. Essa não se fantasiou de prostituta, esta era prostituta. E era a prostituta dos muros de Jericó. E ela então recebe os espiões, ajuda os espiões do povo de Israel, traindo o seu próprio povo, com a condição de que, quando Josué entrasse em Jericó, ele fizesse o que ele tinha que fazer, e o que ele tinha que fazer foi, segundo ele, relatado em Josué, livro 6, de 1 a 27, que era uma ordem divina para matar todo ser vivo que estivesse em Jericó. Não são as pessoas, são todos os seres vivos. Ficasse apenas com a riqueza de Jericó e destruísse a cidade. Legal? Porque era assim que funcionava na época. Menos Raabe, que ajudou os espiões. Então, quando o povo de Israel entra em Jericó, mata todos os seres vivos, com exceção de Raabe e sua família, que é levada, ainda que estrangeira, ao povo de Jerusalém e que provavelmente casou com alguém muito importante. Joia? Com alguém muito importante dentro da cultura judaica. Não há relatos históricos em que pese, no próprio livro de Mateus, diz que Raabe casou com Boaz. Isto não faz sentido, porque há uma diferença de mais de 100 anos entre Boaz e Raabe. Porque a questão aqui, e é isso que nós temos que começar a entender a genealogia de Jesus, ela não é histórica, ela é filosófica e antropológica. Existe um significado teológico dessas pessoas estarem ali, mesmo que não necessariamente histórico. E quando nós temos um significado teológico, a gente não pode ler isso como história, mas temos que tentar entender o porquê delas estarem ali. Mas o fato é, vamos adjetivar Raabe. Uma pessoa que trabalhava em casas de tolerância, né? Casas de permissão. O que mais? Uma traidora. Sim ou não? Então nós temos uma prostituta, na genealogia de Jesus, uma prostituta, traidora e alienígena, né? Como fala? Estrangeira. Alienígena é o termo técnico para isso, né? Que as pessoas confundem alienígena com extraterrestre, são coisas distintas. Alienígena é todo mundo que não é alien, né? Daquele país. Ok. Interessante, não? Mas a história continua. Ruth. Quem era Ruth? Bom, vamos contar a história de Ruth. Mas para contar a história de Ruth, a gente tem que voltar também um pouquinho. Elimeleque era casado com Noemi. Joia? Ambos eles nasceram em Belém de Judá e tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion. Joia? Eram filhos de Elimeleque e Noemi. E eles resolvem mudar para Moabe, que era uma cidade. Lá em Moabe, depois de um tempo, Noemi fica viúva. Eles viram que ficar viúva não era uma coisa muito boa para essa época, sim ou não? Essa história a gente vai encontrar no livro de Ruth. Para você entender a história de Ruth, tem que ler os 4 livros dela. Não tem como ser diferente. Mas eu vou fazer o resumo para vocês. Então vamos lá. Como ela tinha 2 filhos homens, os 2 filhos homens cuidavam da mãe. E esses 2 filhos homens casaram-se. Um casou-se com Ruth e outro casou com órfã. Joia? Não me pergunta o nome dela, chama órfã, tem que ler o nome que está lá no livro de Ruth. Joia? Acontece que, passado 10 anos, eles ambos morreram.
E aí agora nós temos 3 viúvas. As 3 vão começar a sofrer. O que faz Noemi? Noemi fala para a órfã e fala para Ruth: voltem para a casa de vocês, porque eu vou voltar para Belém de Judá, porque não vai dar para as 3 ficarem sofrendo aqui. Joia? Órfã fala: beleza, vou tentar casar. Joia, vou tentar casar de novo, volto para a casa dos meus pais. Acontece que Ruth vira para Noemi e fala: não, eu vou com você. Mas ela fala mais do que isso. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te abandone e deixe de te seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. E teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e o outro tanto, se há outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu já vou contar o porquê que ela fez isso. Acontece. E aí quando eu contei isso para Marisa, né? Eu falei assim: o que são 2 mulheres que moram juntas? Como que a gente chama na sociedade atual? Lésbica, né? Aí a roommate. E aí a Marisa falou: não, isso é voz masculina, você que é homem pensa assim. Pois é, eu até concordaria com Marisa se o que eu acabei de ler para vocês não fosse recitado apenas e tão somente no dia do casamento judaico. Apenas o homem e a mulher, no dia do casamento judaico, recita um para o outro essas palavras. Legal, não? Mas não tem problema. Esta é uma especulação histórica. Joia, não há nenhum contato, né? Há historiadores até muito mais conservadores, dizem que não. Elas se amavam, mas conviviam como 2 freiras. Como eu acredito muito menos na bondade humana e muito mais na sua falibilidade, eu talvez me filie a uma outra corrente histórica, mas isto é de pouca relevância. Acontece que elas voltaram a Belém de Judá e eram 2 viúvas e não tinham como fazer. Então Ruth resolve ir colher o que caía do chão lá nas terras de Boaz, outro Boaz, tá? E ela resolve fazer isso. E aí ela que era um parente distante de Noemi, joia? E aí Noemi fala o seguinte: vamos salvar a nossa pele. Se produz, Noemi fala para Ruth: se veste bem, dá uma bebida para o Boaz, e quando chegar à noite, né, depois do trabalho, ele bebeu alguma coisa, você deita-se com ele. E assim ela fez. E engravidou de Boaz. Legal, né? Mas mesmo grávida de Boaz, ela continua morando com Ruth. Não, com Noemi. Com Ruth é lógico que ela morava, porque ela era a própria Ruth, né? Então, ela continuou morando com Noemi. Legal ou não? Interessante a história, sim ou não? Eu comecei a me interessar pelas sutilezas dessa história de cada. E são todas da genealogia de Jesus. Não sou eu que inventei, não. Tá lá, tá a referência, livro de Ruth. Batseba. Essa daí, a coisa vai piorando. Vocês não pensam? Mas elas eram homossexuais ou é o que eles achavam? Essa é uma especulação, Tá. ok? Mas alguns mais conservadores entendem que é só uma maldade do Ayrton. Outros mais conservadores entendem que elas, na verdade, viviam como 2 freiras, até porque é cômodo para a história, mas alguns
alguns historiadores preferem a verdade nua e crua, e da qual a corrente que eu me filio. Duas mulheres que se amam, uma precisa seduzir o outro para poder se garantir na sociedade, ela tem um filho e elas moram juntas. E qual o problema? Ok, né? Aliás, há quem diga, outros historiadores, que a Igreja Católica, até o Concílio de Nicéia, existia uma ritualística para casamentos homossexuais dentro da igreja, dos quais encontram-se guardados no mosteiro na Espanha. Há quem diga isso. Historiadores loucos. Mas o fato é que eu gostei muito dessa história, né? Porque é uma história que nos remete a quebrar alguns tipos de paradigmas sociais, né? Mas vamos chegar nesse ponto, né? Porque a gente começa a visualizar que a sociedade, ela é o que ela é. O que ela é. Nada mais do que isso. Mas vamos a Betseba. Batseba, né? Tá lá, você vai encontrar no segundo livro de Samuel, na verdade a história toda. Batseba é a mulher de Urias. E um dia Batseba estava lá tomando banho nua, né? Como era o costume da época, até porque todos tomam banho nus, né? Mas rei Davi olhou e se apaixonou por Betseba. E aí ele chamou ela para o castelo, veio aqui e tal, não sei o quê, barari, barará, e ela foi. E ele engravidou Batseba. Acontece que Urias era um general do rei Davi e pertencia à tropa de elite do rei Davi e que estava em guerra. Então o que faz o rei Davi? Bom, mais do que depressa fala, chama Urias, que eu quero conversar com ele. E Urias vem. Chegando Urias, o rei Davi, aí, beleza, como é que tá a coisa e tal, a guerra, e conta aí e tal. Ah, tá tudo bem. Urias faz o relatório da guerra, que era uma guerra bastante complexa, né? Na cidade de Rabá. E aí ele fala, então beleza, tá ótimo, gostei muito de saber as notícias da guerra. Toma um banho, vai para sua casa, vai ter com a sua esposa, né? Aproveita que você tá aqui mesmo, né? E o que faz Urias? Não vai. Não vai. Ele fica no castelo. O rei Davi manda, porque o rei Davi pensou, bom, se ele vai para casa, tem relações com a esposa e o filho não é meu. Pensa o rei Davi, sim ou não? Mas Urias não vai. Aí ele fala, pô, tá de sacanagem esse Urias, né? Chama o Urias de novo. Fala assim, escuta, e aí, o que aconteceu? Você não foi lá? Mas ele não contava que além de Urias ser o seu general, do seu exército, o seu melhor exército, Urias era Caxias. E Urias vira para o rei Davi e fala assim, não acho justo os meus homens estarem no fronte de batalha e eu vir para cá, ter boa comida, boa cama e estar com a minha mulher, enquanto os meus homens estão no fronte de batalha. E aí o rei Davi, para de ser Caxias, né? Pensa rei Davi. Claro que Duque de Caxias veio muito tempo depois, ele não falou exatamente isso. Mas rei Davi falou, sacanagem esse cara, pô, ele quer quebrar minhas pernas, né? Então teve uma outra ideia, fazer o seguinte, vamos fazer uma festa, poder dar umas cachaças pro Urias, Urias vai ficar meio embriagado, vai sentir saudade da mulher, afinal de contas, Batseba era, né? E aí, ele vai para casa e resolve o meu problema. Urias vai para a festa, bebe e não vai para casa. Aí o rei Davi ficou bravo, falou assim, negócio é o seguinte, então beleza, já que você não quer ir para casa, volta para o fronte de batalha e dá uma correspondência para o general lá. Nesta correspondência estava dizendo o seguinte, mande Urias para o fronte de batalha na guerra mais difícil. E foi assim que fez, o objetivo de que Urias morresse. Morreu.
Urias morreu. Urias vai e faz uma grande batalha, que foi uma batalha que decidiu a guerra, foi o início da decisão da guerra em favor de Jerusalém, mas Urias morre. E aí, agora tá susse, né? E aí, então, ele chama Batseba para morar com ele a partir de então. Por isso que ela é citada como a mulher de Urias. Segundo consta a Bíblia, o filho morre porque ele era o fruto dessa relação e eles tiveram um outro filho que talvez vocês já devam ter ouvido falar, chamado Salomão. O próprio filho do rei Davi, né? O queridinho da Bíblia, que eu chamo assim, porque ele é o queridinho, mas ele fez essas coisas assim, não pensa que... Porque eu estou citando das mulheres, eu podia falar dos homens, né? Que também, todos também têm algumas coisas. Bom, mas o fato é que nós temos então, talvez, alguns até acham que essa história foi só para boi dormir, talvez o próprio rei Salomão seja filho daquela relação e tal. Mas isso está lá na nota pequena da Contigo, né? Aqui está só a história real, né? Está lá escrito. Tranquilo? Então, Batseba também tem as suas coisas interessantes, não é mesmo? Vamos para a próxima. Essas vocês já devem ter ouvido falar, uma tal de Maria de Nazaré, né? E a história dela não deixa de ser interessante, né? Veja, o que nos conta Mateus? Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada, ou seja, sem estar casada, e noiva, vamos colocar assim, de José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ele já deu aquela sal, né? Então, José, seu marido, então, ou seja, vamos fazer a tradução. Maria era mãe solteira. Estava a noiva de José, engravidou e não foi dele. Porque olha que ele diz, então José, seu filho, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José falou assim, olha, eu não vou fazer escândalo, não vou apedrejar ninguém, mas acontece que eu não vou assumir o filho dos outros. Ou não? Que seja do Espírito Santo. E aí, ou do Santo Espírito, ou só dos santos, né? Enfim. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E você tem que acreditar. E dará à luz ao filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uau! Esse é o final, depois de toda essa história. Bom, há duas versões aqui que eu posso ter. A versão mais contada, que de fato o Espírito Santo desceu e colocou o filho ali, é uma versão, sim ou não? E existe a outra versão que talvez, eventualmente, uma mulher não engravide tão facilmente do Espírito Santo e talvez Maria tenha tido uma relação extraconjugal antes de ter o conjugal. Sim ou não? Ok. Sob o ponto de vista histórico, essas são as mulheres da genealogia de Jesus. E eu não estou aqui para discordar de nenhuma linha de entendimento, mas de tantas mulheres virtuosas que nós temos na Bíblia, me pergunto o porquê das 5 escolhidas, as 5 têm um passado relativamente estranho para os padrões morais da época e da sociedade atual? Sim ou não? Isso não é uma coisa que vem na mente de vocês? Porque na minha, quando eu estava lendo e estudando, começou a ver. Por que será que dentro da genealogia de Jesus, porque existe um ponto pacífico aqui, Jesus, de fato, é o cara que está sendo dito no final aqui, sim ou não? O que veio tirar os pecados do mundo. Mas por que todas as pessoas, e tem outras pessoas também, mas das 5, as 5 têm um passado relativamente duvidoso? Sim ou não? E isso me colocou na cabeça. Então deixa eu contar uma outra história para você. Já viu aquele professor que conta um exemplo, daí ele conta outro exemplo, ele conta outro exemplo, depois ele não fala nenhum dos exemplos, ele fala outro ainda? Sou eu. Mas deixa eu contar um outro exemplo.
uma outra história. E essa história foi nos trazida pelo irmão X, num livro chamado Estante da Vida, capítulo 19, ela chama Jesus e Simão. Ela é traduzida no livro de Mateus, chama-se O Banquete com os Publicanos. E aí ela diz o seguinte, nos conta o irmão X, Humberto de Campos. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Então Jesus estava indo fazer um chamado, atender uma pessoa, quando estava saindo 4 publicanos entraram. E todos nós sabemos que os publicanos são os cobradores de impostos, não eram muito bem vistos pela sociedade judaica daquela época. E Jesus então disse a Pedro, Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo seja, junto deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, fala com ele, vai falando que eu já volto. Joia? E conta-nos Humberto de Campos. Simão, contudo, de olhar concurscante, qual se fora austero zelador de consciências alheias, braniu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido, conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E começa a apontar, um por um, todos os seus defeitos. O senhor é um isso, o senhor é um aquilo, o senhor fez aquilo outro, e aquilo vai. E Pedro, ao invés de amparar aqueles com a verdade, usa a verdade como se fosse um cajado para maltratar aqueles que vieram em busca de socorro do Evangelho. Jesus, ao regressar, vê aquele clima tão fechado, aquela tristeza nos olhos dos publicanos e convida então para os publicanos a sentar para com ele jantar, que é o famoso banquete dos publicanos, que Jesus foi muito cobrado depois, lembram? Porque o mestre de vocês janta com os publicanos, não é isso que os fariseus falavam? Pois é. E aí nos conta, Jesus convida os publicanos para sentar à mesa e comer. Conversando o mestre exaltou a divina providência de tal modo e se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesse e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Ok? Essa era a missão de Jesus no Evangelho. Mas Pedro ainda não estava convencido dessa missão nesse tempo. E não compreendendo exatamente a boa nova, quando regressavam a Cafarnaum, Pedro resolve repreender Jesus. E ele diz o seguinte, mestre, se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como que nós vamos estender auxílio aos bons? Se os homens errados merecem tanto amor, que nos compete fazer em benefício dos homens retos? Porque Pedro, ainda e até aquele momento, achava que por ser o apóstolo que hospedava Jesus em sua casa, ele estaria à altura de Jesus. Mas não estava. E estava muito longe. Muito longe. E Humberto de Campos, então, nos narra que o Cristo escutou as objurgações em silêncio. E quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Uau! Senhoras e senhores, e eu faço mais uma vez a pergunta: por que será que dentro da genealogia do Mestre, de Jesus, estão mulheres
que dentro da sociedade ou da moralidade da época e atual nos parecem tão pecaminosas? E o próprio Evangelho vem nos responder, senhores. É o próprio Evangelho que vem nos responder. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias, do perdão das ofensas. É isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Aliás, esta é a pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos, na pergunta número 886, constante no Livro dos Espíritos, na qual Kardec diz assim: Espíritos, o que é a verdadeira caridade como entendia Jesus? Eu não estou perguntando o que você acha de caridade. Eu não estou perguntando o que você pensa de caridade, qual a sua opinião. Pega agora o elevador celestial, vai até Jesus e pergunta o que ele pensa. E a resposta veio: benevolência para com todos. O Evangelho de Jesus é a verdadeira caridade, é o amor para com o próximo. E Jesus não veio fazer lição teórica, ele veio mostrar na prática. Então eu só posso acreditar que essas mulheres foram inseridas dentro do Evangelho, dentro da sua genealogia, para mostrar o que é a verdadeira caridade, para nos convidar a praticar a caridade de verdade, sem julgamentos. Porque o Jesus não foi teórico. Para a teoria ele mandou Sócrates, mandou outros caras para fazer filosofia e teoria política. Ele veio nos mostrar a prática da caridade. E a prática da caridade é benevolência, ser bom para com todos, compreender as suas deficiências. É indulgência para com as imperfeições alheias, é compreender que todos nós estamos numa escola e que todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos e nós não temos o direito de julgar o nosso próximo pelas suas atitudes, ainda que entendamos que para nós é um erro, para nós é um equívoco, porque isso é a verdadeira caridade e, sobretudo, o perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro espírito. Então eu só posso acreditar, e na minha conclusão, e essas mulheres, e essas pessoas, porque também os homens, eu citei as mulheres porque era fácil, para caber em 45 minutos. Porque se eu pegasse todos eles, vão ter umas histórias para contar. E eu só posso acreditar, porque mesmo o rei Davi, que é o queridinho da Bíblia, não é tão bonzinho assim, sim ou não? O Salomão, né? E muito nem o Salomão, o queridinho da Bíblia é o rei Davi, né? O queridinho da Bíblia, passa a mão na cabeça, né? Trai o general dele que estava em guerra, e, né? Tudo bem, não tem problema. Você vai... Porque isso aqui é uma lição de arrependimento, senhores. Não é uma lição de julgamento. É isso que está escrito no nosso Evangelho. É uma lição de arrependimento. O Evangelho, ele veio para nós doentes, para nos tornar sãos. E nós não temos o direito de julgar. Nós temos que perdoar o nosso próximo. E é por isso que Allan Kardec coloca que a caridade, isso é o verdadeiro sentido da caridade, ela não é a bandeira do Evangelho, ela é a única bandeira do Espiritismo. E ele diz, fora da caridade não há salvação. Ela não é uma das bandeiras do Espiritismo. Ela é a única bandeira do Espiritismo. E é isso que nós temos que ter dentro da nossa mente. E é por isso que Jesus, em toda a sua trajetória, inclusive desde a sua genealogia, nos mostra o que é a verdadeira caridade. E aí eu pergunto para vocês, por que essas pecadoras foram colocadas? Se não para nos mostrar que o Evangelho é esse amor. Nos convidar a amarmos uns aos outros. E só podemos dizer que amamos uns aos outros quando nós praticamos esses 3 tópicos. O Evangelho é o convite para colocarmos-nos em
prática, porque Jesus Cristo foi o prático e não o teórico. E esse é o convite que é feito por todo o Evangelho de Jesus. E aí eu quero citar, por último, o Frei Julián Cruz Alta, que é teólogo e professor de História da Espiritualidade, e ele diz o seguinte: a religião é amor. A ética nos pede para respeitar os diferentes. A ética não nos pede somente respeito, mas amor. O mínimo que temos que ter em uma sociedade ética é respeito para com as pessoas que pensam diferente de nós. Então, o mínimo que nós temos que ter numa sociedade ética é respeito. Mas o objetivo, e eu complemento, é o amor. Entenderam, senhores? Muito obrigado e uma boa noite. Amai-vos uns aos outros.